Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 1 a 22. Diz: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não falem, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda mais, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceu. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Vamos orar. Senhor, grande és tu e muito digno de ser louvado. Pai de amor, diante de ti estamos em mais um dia do Senhor para flutuar. Usa o teu Espírito, Pai, esteja conosco. Nos mostra o que o Senhor quer dizer a nós com esse texto. E, Senhor, aplica a tua palavra à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as coisas custam alguma coisa. Ou seja, nós estamos preocupados, nós medimos as coisas pelo valor delas, pela quantidade de dinheiro que nós temos que dar à pessoa para nós termos aquela coisa. Tudo na nossa sociedade funciona assim. Por exemplo, para nós nos alimentarmos, que é a coisa mais básica
de qualquer pessoa. Nós vamos ao supermercado. Como nós avaliamos as coisas? Pelo preço. Por exemplo, eu lembro que alguns meses atrás, talvez uns 6 meses, um ano, a manteiga tinha encarecido muito. Eu lembro que um pote de manteiga daquele de 500 gramas estava R$ 30, quase, um absurdo. Algumas pessoas pararam de comprar manteiga porque estava muito caro. Estava muito caro a manteiga. Agora a manteiga baixou, as pessoas voltaram a comprar. Por exemplo, o alimento que está atualmente mais caro, na minha opinião, é o azeite. O azeite era R$ 20, agora está R$ 60. Sim, 3 vezes mais caro. O que nós estamos fazendo? Não estamos comprando azeite. Por exemplo, eu gostava muito de um biscoito Wafer da Balduco, de chocolate. Ele era R$ 2. Aí, nos últimos 2 meses, eles diminuíram a embalagem pela metade e aumentaram para R$ 4. Não comprei biscoito Wafer. Emagreci 2 quilos, mas foi por causa do dinheiro, não por causa do emagrecimento. O que isso revela? Revela que nós valorizamos as coisas pelo tanto que ela custa, pelo valor que nós pagamos por aquela determinada coisa. Nós colocamos preço nas coisas. Achamos determinada coisa cara ou barata de acordo com o que nós pagamos por elas. O problema é que a nossa cultura não faz isso apenas com os alimentos ou com as coisas que a gente compra, mas faz isso também com as pessoas. Por exemplo, aquelas pessoas que custam caro, nós deixamos de lado. Sabe aquele moribundo? Aquela pessoa que, nossa, que trabalheira que vai me dar, olha o tempo que eu vou ter que ficar com esse homem. Olha o tempo que ele vai me estar falando o problema dele. E eu vou perder tempo. E tempo é dinheiro. Nós julgamos as pessoas de acordo com o que custa. Para que eu vou ajudar alguém que não tem como me retribuir? Para que eu vou ajudar uma pessoa que claramente está passando necessidade e que eu sei que ele não vai me retribuir? Ele não vai me dar nada em troca. Assim a sociedade se relaciona. Nós colocamos preço nas coisas e nas pessoas. Quem que nós fazemos amizade? Com os sozinhos? Com os estranhos? Com os mal vestidos? Com os fedorentos? Ou nós fazemos com aqueles que têm uma família? Nós fazemos com aqueles que estão limpos? Nós procuramos aqueles que estão bem vestidos? Isso revela a o nosso pecado de colocar preço em tudo, inclusive nas pessoas. Experimenta o seguinte, vai no BH Shopping mal vestido e passa em 10 lojas. Depois de um mês, vai no BH Shopping nas mesmas 10 lojas bem vestido. Qual vai ser a reação nas duas situações? Faça isso. Você vai descobrir que as pessoas avaliam as outras pelo tanto que elas custam, pela sua aparência, pelos seus bens. Será que compensa ser cristão? Será que compensa seguir a Cristo? Será que quando nós seguimos a Cristo, nós estamos fazendo um bom negócio? Saiba, meu prezado, que seguir a Cristo custa muito caro. Seguir a Cristo custa a sua vida. Custa tudo o que você tem. Você entrega a sua vida a Cristo. Como você acha que é a vida do cristão?
Saiba que se o mundo odiou a Cristo, o mundo odeia o cristão também. Então a sua vida como cristão é muito mais desconfortável que a vida de um não. A sua vida sendo cristão é muito mais desconfortável do que se você não fosse cristão, porque o mundo te odeia. Cristo cobra um alto preço, cobra a sua vida inteira. O mundo te odiará, mas hoje nós veremos, com o nosso texto de Atos, que você não deve se calar diante da perseguição ao Evangelho, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Veja a primeira parte da narrativa de Lucas, os versos 1 a 4, mostra a primeira perseguição dos judeus à igreja do Senhor. Esse é o primeiro texto que fala de perseguição a crentes no Novo Testamento. No Antigo já teve muitos, né? Agora no Novo Testamento nós temos a primeira episódio de perseguição. Veja a cronologia dos eventos. Lá em João capítulo 15, que nós lemos aqui hoje, João 14, 15, 16, nós vimos que Jesus estava na última ceia ensinando os seus discípulos sobre o que iria acontecer com os discípulos quando Jesus não estivesse mais fisicamente com eles. Como vocês devem se portar? Qual é o valor do Evangelho? O que vocês devem fazer? Como as coisas vão acontecer? Como vocês devem agir? Quem vai guiar? O que vocês devem dizer? Todas essas coisas Jesus ensinou a eles. Poucos dias. Presta atenção, a última ceia. Jesus foi crucificado na sexta-feira da Paixão, sexta-feira de Páscoa. Domingo, ressuscitou. 40 dias depois, ascendeu. 50 dias depois, o Espírito Santo veio e eles falaram em línguas. Olha a cronologia dos eventos. Olha a intensidade desses dias. Olha como esses dias foram de grande informação, de grande densidade de coisas acontecendo na história da igreja. Que intensidade. Cristo, naquela cruz, pagou pelos pecados meus e seus. Quantos sermões aqueles discípulos não escutaram? Que seminário maravilhoso eles fizeram de 3 anos. E agora, Pedro prega no dia do Pentecostes. 3.000 se convertem. A igreja se reúne em oração, comunhão, partir do pão. Quem tinha necessidade era ajudado, porque as pessoas viam a necessidade, vendiam os seus bens para suprir a necessidade do próximo. Olha só, olha o contraste com a nossa sociedade que nós estamos acabando de ver. Amparavam os outros. Depois, Pedro vai, cura um coxo através do Espírito Santo. Aproveita a ocasião, prega um sermão maravilhoso. Agora, eles são presos. Quem eram esses que prenderam? Olha o verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. São esses 3 personagens que prenderam os apóstolos. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são aqueles que cuidavam das atividades do templo. São aqueles que ensinavam, são aqueles que administravam os sacrifícios, são aqueles que ensinavam, são aqueles que estavam ali no dia a dia da religião judaica. Eram os líderes do culto prestado a Deus. Esses eram os sacerdotes. Depois nós temos o segundo grupo, o capitão do templo. Imagine o seguinte, o templo era uma construção muito grande. Por dia circulavam muitas pessoas ali. Mas muitas pessoas mesmo. Milhares. Como que era a ordem ali naquela construção?
corrupção, se deixasse, né, tudo solto. Não ia ter ordem, ia ter furto, ia ter roubo, ia ter uma série de consequências de estar desorganizado e ter muita gente. Então, o que havia naquela época? Seguranças, né? Tinha uma equipe de pessoas específicas para cuidar do andamento das coisas ali no templo. E o capitão do templo, ou seja, o capitão da guarda do templo, era o chefe dessas pessoas que tinham o dever de organizar ali o dia a dia do culto. Ou seja, o capitão do templo a gente pode considerar que era o segundo da hierarquia, só abaixo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote é o manda-chuva. Depois vem o capitão da guarda. O segundo na hierarquia. Depois, os saduceus. Quem eram os saduceus? Nos evangelhos, né, eles estão lá todo tempo. Os saduceus eram um grupo político de Israel, um grupo político de judeus que era composto pelas pessoas mais ricas, pelas pessoas que tinham mais prestígio social. E os saduceus estavam muito influenciados pela cultura grega. Era o grupo daqueles que misturaram o judaísmo com a cultura grega. Então, o que eles acreditaram? Vocês vão se lembrar que os gregos eles faziam uma separação entre corpo e alma, entre matéria e espírito. O espírito é bom, segundo os gregos, e a carne é má. Portanto, qual que é o principal problema dos saduceus diante do Evangelho? Como que o corpo mal, o corpo sendo mal e a alma sendo boa, depois que o indivíduo morre, a alma se livrou do corpo, o bem se livrou do mal, por que a alma vai voltar para o corpo? Por que a alma vai voltar? Por que o bem vai voltar para o mal se o bem conseguiu se livrar do mal? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Não acreditavam. Por causa da sua cultura grega, por causa dos pressupostos gregos. Ora, e qual foi o motivo dos apóstolos terem sido presos? Olha o verso 2. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem a Jesus a ressurreição dentre os mortos. O motivo dos apóstolos serem presos não foi eles terem curado o corpo, não foi eles terem pregado as coisas que eles pregaram, mas foi ter ensinado a ressurreição dos mortos. Ora, os saduceus a gente entende. Por que os saduceus eram contra? Porque eles não acreditavam em ressurreição. Ok, tudo bem. Então, os saduceus a gente entende por que eles prenderam os apóstolos. Mas o capitão da guarda e o sacerdote, por que eles prenderam os apóstolos? Por causa da ressurreição de Cristo. Exatamente porque se Cristo ressuscitou, ele é o Salvador de Israel. Se Jesus de Nazaré ressuscitou, ele é o Cristo de Israel. Ele é o Cristo da humanidade. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o descendente de Davi que foi prometido lá atrás, em 1 Samuel. É ele, desculpa, 2 Samuel. Ele é aquele descendente da mulher, lá de Gênesis 3,15. É Jesus Cristo, por quê? Porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele é o Cristo prometido. Como é que ia ficar o capitão da guarda e os sacerdotes diante disso? Eles iam perder o seu prestígio, eles iam perder o seu poder, eles iam perder a sua imagem
diante do povo. Por quê? Porque eles crucificaram Cristo. Porque eles estavam lá e gritaram Barrabás e não Cristo. Eles não podiam aceitar Jesus ressuscitou. Qual é a ação desses homens? Verso 3. E os prenderam, recolhendo-os no cárcere até o dia seguinte. Eles prenderam. O motivo que Lucas coloca aqui na narrativa é porque eles não podiam julgar o caso naquelas horas. Por quê? Porque o dia já estava encerrando. Então eles foram e prenderam os apóstolos para no dia seguinte julgar. Veja que ação mesquinha. Veja que ação defensiva daqueles homens. E olha como Lucas maravilhosamente coloca esse contraste da ação daqueles homens com o resultado da pregação de Pedro. Verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Não adianta prender os pregadores. Não adianta matar os pregadores. Não adianta exilar os pregadores. Não adianta. Porque o Evangelho de Cristo avança. Mesmo prendendo os seus pregadores. Pedro havia pregado aquele primeiro sermão. Pedro pregou no dia da sua prisão. O que o Espírito Santo estava fazendo? Estava convencendo o coração dos pecadores que Cristo é o Senhor e o Salvador dos seus vidas. Enquanto os apóstolos estavam presos no cárcere, o Espírito Santo estava agindo. Não é possível conter a Deus. O seu evangelho se espalha, pode se prender quem for. Satanás pode levantar quem for para prender e matar os seus pregadores. O Espírito Santo não deixa de agir. O evangelho não deixa de se expandir sobre a terra. E observem que aqueles líderes, eles tinham conhecimento. Eles eram sacerdotes, eles eram pregadores. Eles estavam ocupando o púlpito daqueles dias. Aqueles sacerdotes, aqueles líderes, eles sabiam grego, sabiam hebraico, sabiam aramaico. Aqueles líderes sabiam fazer uma exegese, eles sabiam qual era o método de interpretação de Léo, qual é o método de interpretação de Shammai, sabiam um monte de coisa. Eram, vamos dizer assim, os teólogos daquele tempo. O que adianta o conhecimento sem a conversão do coração? Nada. O que adianta ser cheio de conhecimento e não ter o coração convertido? Não adianta nada. Não adianta nada. Portanto, você pode saber muita coisa. Você pode se considerar um esperto na Bíblia. Alguém pode conversar com você e você pode saber, eu sei onde está isso. Abre a Bíblia e acha. Você pode saber quem foi Tertuliano, pode saber quem foi Agostinho, pode saber um monte de coisa. Mas se você não tiver o seu coração transformado, não adianta nada. Inferno te espera. Salvação não depende de conhecimento técnico. Salvação não depende de teologia. Curso. E saiba se você, assim como aqueles homens, deposita sua fé na instituição, ou seja, eu vou na igreja. Olha para você ver, eu vim no domingo de manhã, vim agora à noite, ou, não, está muito frio, né?
ficar em casa, mas eu fiz de manhã. Ou, domingo que vem, eu vou orar. Todo dia eu oro Pai Nosso. Todo dia. Eu sou membro da igreja. Querido, no dia do juízo final, se sua esperança estiver depositada nisso, você terá uma grande decepção. Porque Deus não está, a sua salvação não está na instituição igreja. Igreja presbiteriana, igreja batista, igreja pentecostal, etc. Não está. A sua salvação depende somente de Cristo. E, diante da perseguição, saiba que você terá o que falar. Olha os versos 5 a 14. O que acontece depois que Pedro e João são presos? Há um interrogatório. Sim, vamos parar para pensar um pouco. Jesus havia morrido. Pedro pregou o seu sermão primeiro. A igreja se formou. Agora, Pedro e João estavam indo ao templo para orar e conviver com os judeus. Com os judeus. Pedro para, encoxa o pé de esmolas. Deus coloca no coração de Pedro, Deus usa Pedro. Pedro fala, levanta e anda. E o coxo levanta. Olha, pare para pensar na situação. Você já viu alguém com uma doença de nascença? Imagina essa pessoa que você conhece com a doença de nascença depois de curada repentinamente. Como você acha que ela ia agir? Imagina aquele homem, depois de 40 anos entrevado, depois de 40 anos sem andar, pedindo esmolas, curado. Aquele homem entrou no templo, na maior alegria, cantando louvores, falando, Deus me curou, entre todos aqueles que estavam lá. Milhares, talvez, que estavam lá. Imagina a cena. O que você faria vendo essa pessoa que você pensou curada? O que você teria para falar? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que você teria para falar. Mas como? Falaria glória a Deus, mas ficava parado assim, sem entender, né? Porque é tão espantoso uma coisa dessa. O homem sendo curado depois de 40 anos. É tão espantoso. Aquilo causou um grande alvoroço. Um grande alvoroço. Então, nós entendemos por que o guarda, o capitão da guarda, chamou os dois, prenderam. Imagina o alvoroço. Tudo bem, a falta de ordem. Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio era o conselho dos judeus. Aqui na igreja nós temos um conselho, é um órgão colegiado que decide as coisas da igreja. O que é o Sinédrio? É o órgão colegiado da liderança da igreja daquela época, da liderança dos judeus. Só que o Sinédrio de Jerusalém era composto por 71 pessoas. Eram 71 membros do conselho. Observe os nomes, meus queridos. Verso 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás. Esses nomes não lembram alguém? Não lembram alguma coisa? Não te fazem voltar a mim os versos, os capítulos finais de Mateus? Os capítulos finais de Marcos? Não te fazem lembrar? Anás, Caifás, João Alexandre. Aqueles homens eram os mesmos que crucificaram Cristo. Eram os mesmos que condenaram Cristo à morte, a sua liderança.
71 dos nomes mais importantes de Jerusalém. 71 dos políticos mais influentes, dos teólogos mais importantes, das pessoas mais importantes, dos mais ricos. 71. Pedro foi convocado para ficar na frente deles. Lembra que Pedro negou a Cristo 3 vezes? Quem foi a primeira pessoa que chegou para ele? Vocês lembram? Foi a serva, foi a escrava. Depois veio outra. Depois veio alguns outros servos e perguntaram para ele. Pedro negou a Cristo diante da escrava de um daqueles líderes. Pedro não tinha uma fama muito boa quando o assunto era reconhecer que era cristão, que era seguidor de Cristo. Não tinha mesmo. E olha que o texto ainda diz, homens iletrados e incultos. Olha o verso 13. Ao ver entre Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Aqui o português deu uma minimizada. Sabe qual que é a palavra original para inculto? Idiotai. Idiota. Eram pessoas sem cultura. Eram pessoas que não tinham ido à escola. Eram pessoas que não tinham conhecimento formal nenhum. Imagina a cena. 71 dos mais importantes, dos mais estudados, dos mais ricos, dos políticos mais influentes, diante daqueles dois analfabetos. Diante daqueles dois incultos, diante daqueles idiotas, como diz aqui. Eu acho que o Pedro antigo, ia desmaiar, ia morrer. Porque diante da escrava, ele já negou a Cristo, então diante desse tanto de homem importante, ele ia desmaiar. Mas ali não estava o antigo Pedro. Ali estava o novo Pedro. Ali estava Pedro enchido pelo Espírito Santo. Ali estava o Pedro capacitado pelo Espírito Santo a responder aqueles homens. E o que Pedro diz? Em nome de Jesus. Em que nome ou com qual autoridade vocês fazem essas coisas? Pedro responde, em nome de Jesus. Com a autoridade de Jesus. Esse é o novo Pedro. Os sacerdotes não queriam ouvir isso. Eu tenho certeza que aquele sinédrio não queria ouvir isso, mas eles tiveram que engolir da boca de Pedro. Jesus é o Cristo e vocês crucificaram a ele. Vocês crucificaram a Cristo, que curou esse homem aqui agora, ontem, que vocês viram. Jesus é o Salvador e vocês o crucificaram. E Pedro diz que Jesus é a pedra angular. Pedro está citando o Salmo 118, verso 22. Fala da pedra angular que os construtores rejeitaram. A pedra angular, no modo de construir dos hebreus do primeiro século, era a pedra que marcava o ângulo da construção, ou seja, onde a construção começa, aqui. Era a pedra de orientação, era a pedra base de toda a construção. Aquela pedra foi rejeitada pelos construtores. Jesus havia citado isso em Mateus, capítulo 21, verso 42. Jesus falou, olha, eu sou a pedra que vocês rejeitaram. Eu sou a pedra angular. Eu sou a pedra que vai se construir todo o edifício chamado igreja.
E vocês, construtores, vocês que têm o poder, vocês do Sinédrio rejeitaram. Porque ele é a pedra angular. Porque qual que é o fato central de tudo que nós estamos vendo aqui em Atos? Porque Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu e foi ressuscitado por Deus. Esse é o motivo dele ser a pedra angular. O que o Sinédrio tinha para responder diante da palavra de Deus? Nada. Exatamente isso que vocês falaram. Nada. Não tinha nada para responder. Pedro jogou na cara deles. Pedro confrontou aqueles homens. E você? Você é inculto como Pedro e João? Ou seja, você não tem cultura, assim como Pedro e João, assim como eles julgaram Pedro e João? Você se considera incapacitado? Você se considera que não tem conhecimento, inteligência suficiente? Você se considera assim? O texto está dizendo para você que você está enganado, porque o Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo te dá as palavras na hora que confrontarem sua fé. O Espírito Santo te capacitará a defender a sua fé. Não se ache inculto. Não se ache sem cultura, sem conhecimento, sem ação. Você tem o Espírito Santo e é capaz, assim como Pedro e João. Ninguém escola foram, mas que todo mundo foi à escola. Você é capaz. E, meus queridos, o que Pedro respondeu em suma? Como nós podemos resumir a resposta de Pedro? Jesus é o Cristo. E ele é o Salvador, não só de Israel, mas de toda a terra. Isso é o resumo da resposta de Pedro. O que você precisa nessa noite? O que você precisa? Você precisa de um carro, de uma faculdade, de um diploma, de uma esposa, de um marido, não sei o quê. O que você precisa? Você precisa de Cristo. Você precisa reconhecer que você é um pecador miserável e depositar todo o seu orgulho aos pés de Cristo. É isso que você precisa. Não há outra coisa necessária do que isso. Você não precisa de autoaperfeiçoamento. Você não precisa de autoestima. Você não precisa se sentir feliz, se sentir cansado, se sentir isso. Não. Você precisa reconhecer que é um pecador e se humilhar. Você precisa da solução eterna, não da solução passageira. O que Pedro fez? Obedeceu a Cristo. Olha o que diz os versos 15 a 22. Pedro obedeceu a Cristo. Há 1000 anos atrás, reinou um rei sobre a Inglaterra. O rei chamava Canuto. Deve ser parente do José, né? Rei Canuto da Inglaterra. Ele reinou de 1016 a 1035. E, na sua época, foi uma época muito turbulenta na Inglaterra. Passou por diversos problemas, diversas guerras, muitas coisas. Ele governou, em um certo momento, não só a Inglaterra, como também a Escócia e a Noruega. O governo dele foi bem amplo. Em determinado momento do seu governo, as pessoas estavam pressionando ele a tomar uma decisão, porque havia determinado contexto, estava muito difícil, o rei estava sendo muito pressionado
a fazer alguma coisa. Então, o rei Canuto faz o seguinte: ele pega o seu trono, a sua cadeira real, pega a sua corte, ou seja, essas pessoas que ficaram lá governando junto com ele, né, levou para a beira da praia. Ele chegou, se colocou de pé da praia, colocou assim, bem na beiradinha da água, sabe? O seu trono, bem na beiradinha da água. E falou com a maré assim: Maré, eu ordeno que você não suba, não molhe os meus pés e não molhe a minha roupa. E ele sentou no trono. Todo mundo ficou olhando. A água subiu, molhou os seus pés. E a água subiu e molhou o seu corpo. Assim como o rei Canuto, aqueles homens do Sinédrio estavam dando uma ordem para o evangelho parar de ser pregado. Mas saiba que assim como a maré vai subir, assim como a chuva vai descer, assim como a gente sabe que o sol vai raiar amanhã, assim a promessa de Deus se cumprirá. O seu evangelho será expandido até os confins da terra. Não é possível conter as promessas de Deus. Não é possível. Não é possível. Não é possível parar por isso o avanço do evangelho. E olha a tamanho da cegueira. Olha o tamanho da surdez daqueles homens do Sinédrio. Eles não percebiam isso. Ainda mais, tinham crucificado Cristo, tinham visto ele ressurreto, tinha acontecido aquilo tudo, 3.000 homens se converteram, estava acontecendo tudo na frente deles. Olha o homem, gente, o homem que foi curado, foi preso junto com os dois. O homem, o coxo que foi curado, estava preso junto com os dois e foi com os dois. Lá para o interrogatório, estava lá, em pé. Aqueles homens estavam cegos no seu poder. Não conseguiam ver o óbvio que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. Por quê? Porque eles queriam apagar a ressurreição. Porque eles estavam preocupados com seus carros. Porque se Cristo ressuscitou, ele é o Cristo. E eu tenho que me render a ele. E não eu mais vou mandar, mas Cristo vai mandar na minha vida. O Evangelho cobra um alto preço. O preço de largar tudo. O preço de sair da posição de autoridade. Aqueles homens não queriam descer um degrau. Ou 10 degraus. Não queriam. Eles queriam preservar a sua vaidade, o seu orgulho. Eram servos. Mas eu pergunto a vocês, é possível parar o Evangelho? Não, não é possível. Pedro e João, aqueles ignorantes, sabiam disso. E eles falaram, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Porque a promessa de Deus se cumprirá, mas os homens passarão, os impérios passarão, os governos passarão. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqueles homens ignorantes, mesmo diante das muitas ameaças, como Cristo diz, eles disseram, eu não vou obedecer a vocês, eu vou obedecer a Deus. Por que você está temeroso? Por que você tem medo de pregar o Evangelho? Você se acha incapaz? Ah, não, espera, eu vou fazer um curso de teologia para depois eu entregar um folheto, para depois eu testemunhar para o meu vizinho.
Não, espera que eu vou fazer um curso online. Espera. Para de arrumar desculpa para não anunciar o Evangelho. Para. A hora de anunciar a Cristo é agora. Não é daqui a um mês, 2 meses. Não é. É agora. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Você tem poder. Foi dado poder a vocês, assim como foi dado a Pedro e João. Prega o Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho. E uma coisa que nós não podemos esquecer. Por que pregar o Evangelho? Por que falar de Cristo? Em primeiro lugar, para salvar, para anunciar a boa notícia. Mas em segundo lugar, porque ele mandou. Ele falou, ide, fazei discípulos. Ele ordenou que você anuncie o Evangelho. Então, meu querido, você tem uma ordem. Você foi comissionado por Deus para anunciar o Evangelho e testemunhar Cristo onde você está. Prega o Evangelho. Você tem poder para isso. Assim como Pedro e João. Nós medimos os preços. Nós vamos no supermercado e não compramos determinada coisa, porque está caro. Nós não gostamos de determinadas pessoas porque nós achamos que ela vai dar muito trabalho e tenta dinheiro. Saiba que seguir a Cristo é muito caro, porque ele pega a sua vida. Não metade, não domingo, mas a vida inteira. Ele não pede só 10%, pede tudo. Cristo pede a sua vida inteira. É algo que de seguir a Cristo. Ele deu a vida dele pela sua vida. Você deve dar a vida dele, a sua vida para ele. Portanto, você não deve se calar diante da perseguição do Evangelho, porque importa você obedecer a Deus do que aos homens. Anuncia o Evangelho. Não tenha medo de anunciar o Evangelho. Você será perseguido. Por quê? Porque o mundo perseguiu a Cristo, vai perseguir vocês também. Vai perseguir. Por fazer as coisas certas, por testemunhar, por falar de Cristo, vai perseguir. Você será perseguido. Você não vai ser preso aqui neste país, igual Pedro e João, mas vão te perseguir. Vão te perseguir também. Mas você terá o que falar em sua defesa. Fique tranquilo, porque o Espírito Santo capacita quando a gente está diante dessa situação o que ele tem para me dizer. Isso nós lemos hoje de manhã em João, Evangelho de João, capítulo 14. E você, ao fazer isso, estará obedecendo a Cristo, porque ele mandou que você anuncie o Evangelho. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Prega o Evangelho. Vocês que exercem posição de liderança na igreja, presbíteros, fuja da religião do sinédrio. Fujam da religião do sinédrio. Vocês outros, diáconos, no que compete a vocês, no que compete a nós, não se dobrem à religião. Não se dobrem à religião. Vocês que presidem as sociedades internas, SAF e outras, não se tornem como o cinema. Não façam. Fujam dessa religião. Vocês pais, vocês mães, será que quando
Será que quando você chega em casa, o seu filho pode dizer assim, nossa, que bom, chegou meu pai, chegou minha mãe? Ou ele fala assim, nossa, chegou a Anás. Fuja da religião do Senhor. Fuja dela. Não se apegue ao seu poder. Você vai virar um cego, tão cego quanto esses homens. Não seja um tirano. Exercite a liberdade cristã na sua liderança. E qual é o segredo da igreja? Qual é o motivo da igreja existir? Porque 2000 anos depois que isso aqui aconteceu, nós estamos aqui nessa noite gelada, falando sobre isso, cultuando a Deus. Por que você está aqui? Por que você está aqui nessa noite, cultuando a Deus? Porque Cristo morreu e ressuscitou. E Ele fez isso por você, por cada um de vocês. Por isso que a igreja está aqui, sobrevivendo até hoje. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Não esqueça, meu querido, da essência do Evangelho. Essa é a essência do Evangelho. Não tem outro motivo para você estar aqui. Não esqueça. Essa é a essência do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou por você, pelos seus pecados. Não esqueça isso. Isso é o fundamento da sua fé. Não esqueça isso. Não vou negar aqui que é necessário coragem. Portanto, tenha coragem. Força. Prega a palavra. Anuncie a salvação. Espalhe a semente pelo chão. Isso é o seu papel. Testemunhe. Olha como essa pessoa faz as coisas corretas. Eu vou perguntar para ela por que ela é tão diferente. Esse é o melhor evangelho que nós temos. É o testemunho. Testemunhe. Viva o cristianismo. Viva o que Cristo ensinou no dia a dia. Mas anuncia. Anuncia. Transforma a sua vida. Torna a mensagem do evangelho tão urgente quanto foi para Pedro e João. Converte o teu coração. Transforma a tua vida. Transforma o teu proceder. Lembre-se que importa obedecer a Deus e não aos homens. E saiba que Cristo logo vem. Vamos obedecê-lo? Maranata, hora do Senhor. Vamos orar? Grande Deus, Todo-Poderoso. Pai, quanta graça o Senhor nos derramou, porque mesmo diante de todas as tribulações, mesmo diante de tudo que acontece em nossa vida, o Senhor nos trouxe aqui. Mesmo, ó Deus, diante dessa noite fria, de tantas coisas dizendo para nós ficarmos em casa, o Senhor nos trouxe aqui para ouvirmos a Tua palavra. E, ó Deus, pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Nos incomoda a testemunhar, nos incomoda a ir, nos incomoda a pregar, a falar sobre Ti, nos incomoda a convidar as pessoas a vir para a igreja. Senhor, age em nossas vidas, que sejamos ferramentas do Teu Espírito para o crescimento do Teu Evangelho. Incomoda-nos, Senhor, a ter uma vida santa diante de Ti. Ó Deus, aplica a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.